Então, vamos torcer. Bem, dando continuidade, a primeira palestra do dia tem como tema preparação de nossa seleção para a Copa 2018 na Rússia, como eu disse, e exposição do Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF. Eu vou agora, neste momento, compor o nosso palco e já vou convidar, já está conosco, o Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Vou convidar também o Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF. Nosso primeiro palestrante. Convido a Helena Krivenkova, diretora do Comitê de Hospitalidade e Turismo e membro do Conselho Geral da Business Rússia. Peço para que também venha ao palco Alexander Bandurin, secretário-geral da Comissão Especial Interdepartamental Rússia 2018, comitê organizador da Copa do Mundo de 2018. Convido também o Gilberto Ramos, presidente da Câmara Brasil-Rússia de Comércio. Peço para que também venha ao palco o Moraci Santana, preparador físico da seleção brasileira, campeã da Copa de 94. E, finalmente, o Jérôme Champagne, diplomata francês, consultor internacional de futebol, diretor da FIFA de 1999 a 2010. Muito obrigada pela presença de todos. E agora eu vou convidar para a sua saudação o nosso presidente do sindicato, Rinaldo Martorelli. A gente liga aqui. Ótimo dia, é uma alegria imensa. A gente está aqui no segundo dia do nosso fórum pensado com muito carinho, especialmente para mostrar uma trajetória de sucesso do Sindicato de Atletas de São Paulo. E como nós dissemos ontem, esse sucesso se faz ouvindo gente de qualidade e de capacidade. Ontem foi um dia maravilhoso, com muito conteúdo, muita gente boa trazendo informação e conhecimento para nós. E hoje a gente continua nesse mesmo ritmo. Eu sou um apaixonado pelo futebol brasileiro, sou um apaixonado pelo que faço e tenho certeza que todo mundo aqui gosta de trabalho otimamente feito. E é por isso que o Edu está aqui conosco. O Edu está aqui porque, além de tudo, nós que vivenciamos esse segmento, a gente cheira um pouquinho das coisas, né? E voltando naquilo que eu falei na sexta-feira à noite, que em 2002 eu tinha cheiro de título mundial, eu também estou com esse cheiro, mas não porque é uma coisa aleatória, porque existe consistência nesse cheiro. Existe toda uma preparação para esse cheiro. Evidente que eu acredito muito no talento do atleta, mas nós já vimos durante a história que só o talento não sustenta uma equipe, só o talento não leva uma equipe a ganhar um campeonato, né? Então é por isso que nessa nova mentalidade da Confederação Brasileira de Futebol, que eu acompanho, eu faço parte dessa reestruturação, eu sei que é uma preocupação em todos os detalhes. E o presidente Marco Polo Deonero foi muito feliz ao convidar o Edu Gaspar e o Tite para essa preparação e para comandar o Brasil naquilo que a gente espera, que é rumo ao Hexa. Primeiro, Ana, traz a camiseta, por favor. Então, como nós já estamos criando energia do título mundial, Edu, eu queria te brindar também com uma camiseta do Rumo ao Hexa, que é uma réplica da Copa de 70, do time de 70, time campeão, tricampeão mundial, que tem tudo a ver com aquilo, com o espírito que a gente está iniciando agora. Tá? A palavra é sua. Bom, primeiro, também obrigado pelas palavras, presidente. Prazer também poder compartilhar um pouquinho aqui
da nossa experiência, da nossa futura experiência que nós vamos encontrar pela frente. Está ao lado de um mestre aqui que foi campeão, escutá-lo também, participar das suas experiências também vai ser um grande prazer, embora a gente conversa bastante, né, professor? Vai ser um grande prazer e uma honra estar com todos vocês aqui também. Queria iniciar um pouquinho falando sobre resultado, né? Sobre ganhar títulos, sobre ser campeão. E eu venho sempre falando que a nossa responsabilidade hoje perante a CBF, perante a seleção brasileira, é cuidar dos seus processos, né? O que era cuidar dos processos? Algo que está sob nosso controle, né? Fazer uma boa observação, ser justo com os atletas nas convocações, ter uma seleção permanente, fazer bons treinos, estar atento ao mercado, estar acompanhando os adversários, estar acompanhando os treinadores adversários e etc. Nós consideramos isso um processo controlável, algo que está sob o nosso poder e sobre o nosso dia a dia. O resultado em si é incontrolável, né? O resultado, se vamos ganhar a Copa, se não vamos ganhar a Copa, é algo subjetivo. Lógico que nós vamos brigar, nós vamos estar fazendo o nosso melhor possível para que a gente possa conseguir esse objetivo, porém o processo nós não podemos deixar fugir do nosso controle. Então, hoje, dentro da seleção brasileira, dentro de uma nova filosofia, contratar um preparador físico permanente, que não se tinha, é parte de um processo importante. Hoje nós temos 3 auxiliares técnicos junto ao Tite, permanente, trabalhando em prol da seleção brasileira, também é um processo que está sendo controlado. Ter 3 analistas de desempenho, que analisa times contrários, atletas que nós iremos confrontar, os nossos atletas, acompanhamento em loco do dia a dia, é um processo também que a gente controla, né? Então, esses cuidados fazem com que os resultados, obviamente, possa potencializar a vitória. Contar que a vitória nós vamos ganhar sempre, não vamos ganhar sempre. Eu acho que o que aconteceu com os resultados recentes, nem nós realmente esperávamos que podia acontecer, mas cuidando desse processo, cuidando de todos esses detalhes, que eu poderia me estender aqui um pouquinho mais, mas não quero roubar todo, tem muita gente para vocês escutarem, para a gente escutar no caso, é isso que nos atrai, é cuidar realmente do que nós temos, para que a gente possa potencializar ou aumentar a margem de ganho, né? Aumentar a margem da vitória, controlando o processo, talvez a gente pode potencializar isso daí. Esse é o início do nosso trabalho, esse é o início de onde tudo começou, comigo, com o Tite, conversando realmente das nossas responsabilidades, e o resultado, bom, graças a Deus e graças aos atletas também, que cumpriram muito bem, estão cumprindo com toda a demanda que a gente está enviando, que a gente está conversando com eles, e obviamente o Tite, num momento espetacular que ele vive, tanto técnico como um gestor, está num momento espetacular, e os resultados chegaram, então espero que a gente possa continuar com nesse caminho tão bacana que está sendo criado. Perfeito, Edu. Então, a proposta aqui é de um bate-bola mesmo, né? Você tem uma apresentação, você fique à vontade para fazê-lo ou não, por isso que eu trouxe gente desse quilate para fazer. Eu queria que o Juninho ficasse por aqui também para se posicionar, que a gente vai utilizar também da experiência dele. Eu ia deixar para fazer essa menção depois, mas deixa eu só fazer um parênteses. O Gilberto foi que possibilitou a vinda da Helena e do Alexander. Então, nossa gratidão, Gilberto, gratidão a Helena, gratidão a Alexander. Depois vamos falar um pouco da preparação da Copa da Rússia. E aquelas coisas, né? Ontem nós tivemos aqui uma palestra motivacional e o Osmar falou como você lida com o imprevisto, né? E houve mais um imprevisto. Se a gente não mantiver o equilíbrio mental, o imprevisto toma conta da gente, né? E hoje tivemos mais um imprevisto que o tradutor russo, ele acabou passando mal vindo para cá e não pôde chegar. E o Gilberto está fazendo as vezes para a gente, não era a função dele, mas ele, muito gentilmente, ele nos atendeu, ele estava aí tenso, mas vamos lá que é só um bate-papo, ele consegue fazer isso. Muito bem. Ok, era uma parte. Agora voltando, Edu, antes de passar a palavra para o Moraci e para o Jerônimo, da experiência da Copa,
é assim, que a gente estava falando agora há pouco no café. E é a grande preocupação que eu tenho, né? Essa coisa de comportamento, essa coisa de dar importância para a gente. Porque você não ganha um campeonato, você não consegue buscar um resultado, qualquer que seja. Seja no sindicato, seja numa empresa, seja no futebol. Evidentemente que você tem uma clareza naquilo que está fazendo, que é trabalhar com as probabilidades, e você aumentar a probabilidade de sucesso, é isso. Mas fala um pouco dessa preocupação e desse trato que vocês têm com os meninos, com gente, a importância de dar importância para eles, para que eles se sintam inseridos e possam aumentar essa probabilidade de sucesso. Eu tive a sorte de, como ex-atleta, de ter passado praticamente por tudo que um ex-atleta pode ter passado. De estar na seleção brasileira, de estar sendo destaque talvez de um clube, por estar lesionado, por treinador não olhar para você, ou por treinador te dar muita moral, pouca moral. Então isso me deu um pouquinho de know-how para estar no dia a dia ali com os atletas e a gente conviver no dia a dia, né? A preocupação nossa, no nosso dia a dia da seleção, é ver os atletas bem, felizes. Porque tecnicamente, falando, eles são de altíssimo nível e a gente tem que cuidar de alguns detalhes. Um detalhe importante que foi inserido hoje dentro da seleção brasileira, que está sendo uma quebra de paradigma, uma preocupação onde, quando eu fui inserir o primeiro comentário de uma preocupação que eu gostaria de dar um upgrade em termos de preocupação com os atletas, foi mexer com as famílias. Eu tenho tenho 3 filhos, tenho uma esposa, e gosto de tê-los próximo a mim, né? E existia um processo, o professor pode falar melhor que eu, na seleção brasileira, com um certo distanciamento e uma certa preocupação de tornar os atletas meio intocáveis ou distante demais do povo, entrar pelo fundo. E eu falei, não, a gente tem que agora começar a tratar os atletas como pessoas normais, né? Que eles se sintam normais, porque eles precisam se sentir normais, né? Então, todos os treinos da seleção brasileira de futebol está aberto 100% a todos os convidados e aos familiares dos atletas. Com ampla abertura de estar próximo do seu pai, que na verdade quando o filho leva ao treinamento, ao jogo, aos cuidados, ao jogo. Organizo hoje dentro da CBF todos os jogos amistosos e das eliminatórias e agora da Copa do Mundo. Eu tenho uma empresa dedicada à família dos atletas, que cuida exclusivamente da família dos atletas, para que os atletas se sintam, na verdade, cuidado, né, para que você possa jogar tranquilo, viajar tranquilo, que é uma preocupação que sempre tivemos, né? Onde que minha família vai ficar? Estou indo para a Rússia. Onde que minha família vai ficar na Rússia? Não. Eu vou organizar para você, fique tranquilo, que vai ser cuidado também nessa área. E o dia a dia, sem dúvida nenhuma, com a presença do Tite, que hoje o Tite, a forma de comunicação, a forma que ele trata os atletas, a forma humana que a gente trouxe no nosso dia a dia, é o que convence muito os atletas, né? A forma transparente de você falar de um erro e de um acerto. E muitas pessoas têm, às vezes, um pouco de medo, entre aspas, ou... pode ser um pouco de medo de falar com uma grande estrela, falar com o Neymar, ou falar com o Marcelo, ou falar com o Casemiro, sobre um erro. Um erro de comportamento, ou um erro de dia a dia, ou um erro de um atraso, porque eles vivem, né, com muita gente dizendo amém, tá bom, pode, faça isso, faça aquilo, mas eles também querem escutar quando estão errados. E quando você corrige os atletas com algum erro, ou não um erro que eu digo, mas com algum detalhe que faltou em pró do grupo, eles também gostam, porque eles não estão acostumados a escutar esse tipo de coisa, né? Então, acostumá-los à clareza, à verdade, ao nosso dia a dia de transparência com o atleta, com uma decisão que o Tite vai tomar, por exemplo, isso se tornou público, quando o Tite fez uma substituição, tirou um atleta e colocou da titularidade, ele trouxe os dois no meio campo, que era o Willian e o Felipe Coutinho, falou, olha, hoje o espaço vai ser do Felipe Coutinho, Willian, você vai sair por isso, na frente dos dois, jogando limpo.
espero que vocês continuem competindo da mesma forma, que isso eu tenho que escolher os 11, mas espero que vocês continuem amigos e seguem, porque a competitividade aqui dentro tem que ser assim. Os dois saíram abraçados do campo, né? Não teve notícias ou informações mal passadas. O treinador chegou, vem aqui, senta aqui os dois e vão para o treino. Os dois continuaram de uma forma muito legal, né? Então a clareza e às vezes, isso que é muito interessante, a simplicidade é o que faz as coisas fáceis. E as pessoas complicam um pouco, achando que tem que criar fórmulas ou criar objetivos de comunicação. É o contrário. Quanto mais simples e quanto mais claro e objetivo você for, você atinge até o íntimo do atleta, né? Que fala, pô, é simples a decisão. Então, é levar para esse lado de simplicidade, é levar esse lado do humanismo, que eu falo das famílias. Eu preciso humanizar um pouco o nosso dia a dia, eu preciso ter um filho próximo, porque é tão desgastante o nosso dia a dia, ele é tão cheio de pressões, de ter que treinar bem, ter que jogar bem, que a imprensa vai falar, que meus amigos estão me vendo, ou seja, eu preciso humanizar um pouco isso. Então, você trazer tudo isso para uma seleção brasileira, a proximidade do povo, né, todos os treinos também da seleção brasileira, que nós estamos no Brasil, hoje um treino é aberto para o público, né, para trazer o torcedor, a paixão do brasileiro próximo a nós. Então, assim, são inúmeros detalhes importantes que parecem às vezes complexo, mas na verdade, quando você leva para o lado humano, a conquista, sem dúvida nenhuma, é muito mais prazerosa e mais fácil. A gente está vendo. Está vendo que o meu cheiro ele tinha uma razão de ser, né? A gente está vendo por que já alcançou o sucesso. Por que já alcançou o sucesso. E é isso. A gente sabe que está muito bem servido. Antes de passar para o Moraci e para o Jerome, eu queria só que você falasse um pouco da escolha da sede. Aquele bate-papo que a gente estava tendo lá, por que da escolha da sede, a Rússia, Sochi, enfim. Depois eu já vou passar para o Moraci, que ele já completa. Se eu estiver errado, você já me fala aqui na frente do nome, pessoal. Mais experiência impossível. Não, na verdade, tive diversas vezes na Rússia, acompanhando cultura, acompanhando um pouquinho da geografia, estudando um pouquinho também sobre etnias, veja só, para entender bem onde poderia colocar a seleção brasileira no melhor lugar possível, um lugar com ambiente saudável e que tenha uma mentalidade não só de Copa do Mundo pura e objetiva, mas eu, fazendo uma análise, fazendo um estudo, a Copa do Mundo na Rússia vai durar, se Deus quiser chegar até a final, nós vamos estar quase 40 dias dentro de um mesmo lugar, praticamente, né? E a minha primeira preocupação, discutindo obviamente com o Tite, com a comissão técnica, fica bem claro que nem todas as decisões é tomada por uma só pessoa, é compartilhada hoje lá dentro da nossa comissão técnica. E a minha sugestão foi, falei, olha, por estar 30, 40 dias num só lugar, eu preciso que nós tenhamos um ambiente de bem-estar. O atleta vai jogar a cada 4 dias ou 3 dias um jogo e vai ficar 15 dias ou 20 dias para jogar 3 jogos em um lugar só. Então, a minha preocupação realmente era encontrar um lugar onde tivesse uma bela vista no seu apartamento, um hotel bastante confortável, que normalmente nós ficamos, um hotel que, um pouquinho ao contrário da que as pessoas pensam, aberto. Não quero uma coisa extremamente exclusiva, porque quando você fica muito exclusivo, quando você fica muito fechado, você cria uma certa empatia, um distanciamento. Um hotel normal, vamos ter um bloco, teremos um bloco onde vai estar hospedados os atletas, vai ter outro bloco que vai estar aberto ao público, sem problema nenhum, que nós vamos estar com o campo ao lado, uma praia na frente, né, que é importante, que os atletas gostam, uma cidade atrativa para passeios, etc., para que nesses momentos que eu preciso um pouco relaxar os atletas, por esse lado que eu venho falando de preocupações, etc., eles puderem ter um dia de folga e passear numa cidade bacana. Acabou o treino, quer andar um pouquinho pelo hotel, ver gente diferente, ir para uma praia, sentar ali, bater um papo. Qual é o problema disso? Eu não quero que o atleta acorde de manhã, vai para o treino, almoça, dorme, à tarde treina um pouquinho, volta, janta e dorme. Calma,
vamos voltar para o nosso lado humano, vamos voltar um pouco para a normalidade. Cara, acabou o treino, almoçou, quer andar um pouquinho na praia? Vai andar na praia, cara. Vai ser um pouco normal, vai ser um pouco natural, né? E isso, fala assim, isso daí vai ganhar jogo, vai perder jogo? Nada a ver com isso. Não, porque pode ser que desfoque. Desculpa, eu vivi isso na pele e, pelo contrário, não desfoca, ela te dá energia para que você possa, depois no seu treinamento, no seu jogo, ainda estar mais reativado. As famílias ter acesso ao hotel dos atletas, é problema isso? Pelo contrário, onde uma esposa, onde um filho, onde um pai, um bom amigo não é bem-vindo, não existe isso. Isso me dá, eu falo, sem brincadeira eu me arrepio, porque assim, é um fato realmente que te energiza para um bom treino, te energiza para um bom jogo. Acaba um jogo, você ganha uma partida, você quer dividir com quem isso? Eu quero meu filho do meu lado, eu quero minha esposa do meu lado para dar um abraço, para dar um beijo nela e dividir a minha alegria. Eu quero dividir com quem veio comigo desde lá de baixo, e nada melhor deles estarem próximo, né? Então, todos esses detalhes de ter a família, de ter um bem-estar, de ter uma praia, foi realmente muito pensado. Encontramos uma sede que vai ter, que vocês já sabem, mas ainda não está 100% concretizada, que falta ainda coisas burocráticas, assinaturas e etc., mas está muito bem direcionada, com viés realmente de, obviamente, prioridade número 1, ter uns bons campos de treinamento, boas academias, etc., mas também a gente tem que pensar num outro lado, que não vai ser só isso durante esses 30, 40 dias que estaremos na Copa do Mundo. É isso. Ou não, agora eu vou direto. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer ao Martorelli por esse convite, por estar participando aqui desse bate-papo. E eu gostaria de externar, primeiramente, o agradecimento ao Edu, por eles trazerem a credibilidade, a confiança ao brasileiro na nossa seleção brasileira. Eu acho que isso foi muito importante, principalmente pelo momento que a gente vivia numa eliminatória, e a vinda deles à Comissão Técnica da Seleção Brasileira trazer essa credibilidade, essa confiança de volta ao brasileiro numa Copa do Mundo. A segunda coisa que eu queria fazer uma colocação que pouca gente sabe, e isso aconteceu graças ao Edu, ao trabalho dele, é de você ter uma comissão técnica permanente. Vai ser a primeira Copa que o Brasil vai ter uma comissão técnica permanente. É de uma importância tão grande que vocês não fazem ideia do que é isso. O trabalho que a gente tem pela frente, que a gente sempre teve pela frente, eu participei de 4 Copas do Mundo com o Brasil, mais 2, uma com Emirados Árabes, outra com a Arábia Saudita. A importância de você ter uma comissão técnica permanente. É a primeira vez que na seleção brasileira nós vamos ter uma comissão técnica permanente, que é todos os componentes contratados pela CBF. Então, isso, graças ao trabalho do Edu, uma coisa que a gente vinha conversando há muito tempo, das nossas participações em Copa, e nunca tinha acontecido isso. E pela primeira vez, graças ao trabalho que o Edu está trazendo nessa área de gestão, na CBF, a seleção brasileira hoje tem uma comissão técnica permanente. Eu fui a uma Copa do Mundo em 2006, que eu estava no Corinthians em 2004, acabei saindo porque estava servindo a seleção, e fui 2 anos até a Copa sem receber um tostão. 2 anos de trabalho e participando de uma Copa do Mundo, estando com uma seleção brasileira, sem ser remunerado. Então, isso é importante para quem está lá, porque tem essa segurança, esse lado do seu trabalho sendo reconhecido, e isso, graças ao trabalho que o Edu vem fazendo, a comissão técnica hoje, a seleção brasileira hoje tem uma comissão técnica permanente, e eu espero que isso continue para outras Copas também, da importância que é essa situação que o Edu muito bem colocou. Edu, a minha pergunta é a seguinte: como vocês vão trabalhar na última semana que antecede a Copa? Boa. Não, só para aproveitar o gancho da seleção da comissão técnica permanente, é justamente o que eu iniciei falando sobre cuidar dos processos. Como convocar
um atleta e ser justo com a convocação do atleta. Um atleta precisa ser analisado ou para a seleção brasileira a curto prazo, porque quando você trabalha num clube, uma contratação de um atleta, você normalmente contrata por longo prazo, pelo que ele fez para trás, um ano e meio, que ele vem fazendo, você acaba contratando um atleta. A seleção é diferente, a seleção se contrata ou convoca no curto prazo, porque o que o atleta vem fazendo no seu curto prazo te leva a uma seleção brasileira. Não adianta um atleta que jogou muito bem há um ano atrás e não vem desempenhando um bom papel nos últimos 3, 4, 5 meses e ser convocado porque ele jogou bem há um ano atrás, né? Então, como cuidar desse processo? Eu preciso de um preparador físico permanente, cuidando exclusivamente da preparação física de cada atleta que entrou no radar do Tite. Eu não entendo de preparação física, o Tite também não, embora tenhamos uma ideia, mas só que a parte fina, o detalhamento fino, quem vai fazer é o preparador físico. Eu preciso de 3 auxiliares técnicos para ajudar o Tite. As decisões técnicas, contratamos 3 auxiliares técnicos. Analista de desempenho, que vai trazer todas as informações, estatísticas, mais 3. Então, todos esses processos é o que você está falando, professor. A contratação não é uma contratação porque é legal. Não, é porque existe demanda. Existe demanda realmente para tal, de responsabilidades e etc. Então, eu acho que é uma vitória e também não posso deixar de falar do respaldo, e aqui não quero entrar num viés político, mas eu preciso ser sincero ao respaldo que eu estou tendo do nosso presidente Marco Polo, porque todas as decisões, e essas decisões não são decisões fáceis, e não são decisões baratas financeiramente falando, para a instituição, porque são grandes profissionais de alto nível, mas sempre com viés técnico, de entender o que é bom para a seleção brasileira, eu estou tendo sempre um respaldo muito importante. Quanto a nossa última semana, na verdade, você podia falar para nós, né? Porque ainda não... Vocês não viram isso aí? Ainda não, aí que tá. A expectativa é a mesma que você vem falando, porque as nossas conversas que nós temos com as pessoas que conviveram de Copa do Mundo e participaram de Copa do Mundo, a gente conversa com as pessoas, todos, atletas, preparador físico, treinador, etc., todos eles falam, a primeira semana é terrível. Então fala aí que eu já vou dar uma anotada aqui também. Não, eu fiz essa pergunta porque realmente, por mais que você tenha participado, com mais experiência que você tem em Copa do Mundo e com os clubes também, essa última semana que antecede a Copa do Mundo, não tem como a ansiedade não bater. Então eu acho que é uma coisa que a comissão técnica vai ter que trabalhar muito bem isso, porque esse primeiro jogo é complicado não só para a seleção brasileira, para todas as seleções que estão disputando uma Copa do Mundo. Por isso que eu fiz essa pergunta, e a gente, depois de ter participado de uma primeira, quando nós fomos para uma segunda, a preocupação nossa sempre durante o trabalho todo era, quando a gente chegasse nessa última semana, a gente tivesse subsídio suficiente para que o atleta não ficasse tão tenso, tão ansioso, mas nós também, da comissão técnica, também estávamos ansiosos, e isso não tem como tirar. O Juninho participou de Copa do Mundo, está aí, também pode dizer alguma coisa, mas por isso que eu fiz, e é uma coisa que eu acho que a comissão técnica vai estar trabalhando assim que chegarem lá na Rússia, esse ponto importante dessa última semana, o que fazer nessa última semana, como fazer para que essa estreia seja aquela estreia que a gente espera com uma grande vitória. Eu estou ansioso, vai faltar 6 meses, imagina uma semana, pô. É verdade, mas estamos sim preocupados, mas nós não vivemos, né? É o que eu estava conversando no café. É um fato, nós somos jovens ainda, eu, Tite, Kleber, toda a nossa equipe hoje que está dentro da seleção brasileira, somos jovens de seleção, né? Ele tem muita experiência, professor, Parreira, Zagallo, tem uma série de profissionais que tem Nós não, eu estou um ano e meio na seleção, participei como atleta, acho que tenho 18, 20 convocações, mas vamos aprender sobre a demanda. Muda tudo, exatamente, é isso, a gente constrói o caminho andando, né, Edu? Você não constrói o caminho parado, então nós estamos andando, e a gente tem que chegar a algum lugar. Mas é isso que me encanta, na verdade, é isso que me encanta. Que essa preocupação e essa antecipação das coisas, a forma como você tem trabalhado a humanização, porque nós, como atletas, sabemos. É aquela coisa que eu dizia da importância, que eu passei com um treinador, que ele
conversava com 11 jogadores. Eu queria que você falasse nisso agora. Ele conversava com 11 jogadores, o restante, os outros 14, 15, parece que não existiam. Mas daqui a pouco ele precisava de um daqueles. Aí o cara entrava, não é que ele está desmotivado, é que ele queria, quer dizer, não é que ele queria criar um prejuízo, é que ele não tinha motivação. E como é que vocês estão pensando nisso? Estão fazendo isso? Na verdade, sendo simplista, você tem que cuidar muito mais de quem não joga do que quem joga. Porque quem joga está com autoestima, está jogando, a imprensa falando, etc. E quem não joga está, porra, porque podia estar jogando, ninguém fala de mim, e etc. E olha, seleção brasileira, nós estamos falando de atletas que são destaque em seus clubes, nos maiores clubes da Europa. Mas a nossa preocupação realmente é dar a mesma atenção que para todos os atletas, nível de treinamento, não tem diferença de carga de trabalho para a equipe titular ou para a equipe que não vai iniciar jogando. A conversa do dia a dia que nós temos é exatamente igual com outros, a gente não dá maior importância a um ou outro atleta, muito pelo contrário, a gente tenta trazer por uma naturalidade muito grande. E eu, dentro do meu dia a dia, eu faço meu trabalho, mas sem dúvida nenhuma, a linha de frente é o Tite, que está com os atletas, que está passando esse tipo de mensagem e tratando todos eles de uma forma muito igual, né? Porque a gente sabe que as coisas acontecem. No final, às vezes, quem vai decidir um jogo para nós é o cara que está no banco, que vai entrar faltando 5 minutos, 10 minutos, é o cara que vai decidir para nós. E a gente sabe disso, e a gente trabalha, mas não para barganhar alguma coisa. Ah, não, vamos tratar eles bem porque eles não estão jogando. Não, não é isso. Nós tratamos bem porque merece ser tratado de uma maneira igual todos, né? E que eles entendam que a importância de um ou de outro para nós é igual. Estando ou não estando um atleta ou outro atleta, para nós vai continuar o mesmo processo de acompanhamento, de respeito, de cuidados com os atletas e eles se sentirem realmente importantes dentro do processo de uma seleção brasileira. Mas é essa clareza, né, Edu? Nosso trabalho lá no sindicato. E a gente fala para a Tereza, que faz um café maravilhoso, que se ela não fizer um café maravilhoso, a gente não consegue atender bem o atleta. Então, saber que a gente precisa de todo mundo, né? Todo mundo faz parte do processo. E, às vezes, um pouco mais, o outro um pouco menos, mas todo mundo faz parte desse processo. Isso é interessante. Eu vou passar para o Jerome, que tem algumas questões que eu queria com a experiência. O Jerome participou, foi diretor da FIFA há muito tempo, participou da organização da Copa de 98. Queria que ele colocasse algumas coisas para vocês. Depois eu quero ver se eles têm algumas perguntas para o Edu também. Jerome. Muito obrigado, Rinaldo. Queria ajudar a você para fazer a transição com os nossos amigos russos. Queria dizer duas coisas. Primeiramente, enquanto a escolha da Rússia como país anfitrião da Copa do Mundo 2018. Eu deixei a FIFA, fui embora da FIFA no mês de janeiro de 2010, 11 meses antes da votação. Então, claramente que não vou falar do que passou depois. Mas posso dizer uma coisa, que quando foi decidido que há quase 15 anos, que cada 3 Copas do Mundo tem que voltar à Europa, era normal que a Copa do Mundo de 2018 volte à Europa. Depois da primeira Copa na África e depois da Copa no Brasil. E, como expliquei, estive na FIFA até o mês de janeiro. E houve um claro consenso para ir à Rússia. Porque, ao trazer a Copa do Mundo de volta à Europa, por que trazer a Copa do Mundo uma vez mais na parte ocidental da Europa? Porque a França organizou 2 vezes, a Itália organizou 2 vezes, a Alemanha organizou 2 vezes, a Espanha uma, a Inglaterra uma. Então, escolher a Rússia era uma escolha natural, óbvia. E, sobretudo, porque a Rússia é um muito grande país de futebol. Quem sabe que a Federação da Rússia se tornou membro da FIFA em 1912. Era a federação do Império Tsarista, que jogou 3 ou 4 jogos amistosos antes da Primeira Guerra Mundial. Depois, na União Soviética, ficou ausente da FIFA até depois da Segunda Guerra Mundial. Era, nessa época, o Comitê Olímpico, a FIFA
eram consideradas como instituições burguesas. Mas depois da Guerra Mundial, da Segunda, foi um grande acordo num congresso da FIFA em Luxemburgo, como uma vice-presidência dada ao representante da União Soviética, do futebol da União Soviética. E uma vez mais, escolher a Rússia para 2018 era natural, porque o futebol soviético nos deu tanto, tecnicamente, taticamente. Depois, o futebol russo nos continua dando muito. Então, para mim, ir à Rússia era uma escolha natural. E estou convencido que esse grande país de futebol vai dar uma Copa do Mundo fantástica. A segunda coisa que queria dizer é que esse momento da presença da seleção do Brasil na Rússia vai ser um momento muito especial. O jogo da abertura vai ter lugar o dia 14 de junho no estádio Luzhniki. Mas quem se lembra do que é o 15 de junho de 2018? Vai ser o aniversário 60 do primeiro jogo do Pelé numa Copa do Mundo. Na Copa do Mundo 58, depois de 2 jogos, nos quais Pelé não jogou, entrou no terceiro jogo, o dia 15 de junho de 1958. Contra que país? Rússia. O primeiro jogo do Pelé numa Copa do Mundo era o dia 15 de junho de 1958, Brasil-Rússia 2-0. E vai ser o aniversário, o dia depois do jogo da abertura. 2-0, desculpe. 2-0, 2 gols de Vava. Não, 2-0. Bah, vamos, quizás ser, então, esse aniversário achou que vai ser um grande momento para a Canarinha, para a sua seleção, a nossa seleção. E estou convencido que não somente a Rússia vai nos oferecer uma cena fantástica para a Copa do Mundo, mas estou convencido que esse aniversário 60 do primeiro jogo do Pelé numa Copa do Mundo vai também ajudar muito os jogadores brasileiros a seleção continuar a ter o Hexa. Muito obrigado. Mais um gancho que você pode aproveitar lá, Edu. Mais um gancho. Na verdade, nós até, levando em consideração a nossa preparação realmente para a Copa do Mundo, nós temos amistosos agora em março, né, que faz parte de um planejamento estratégico técnico nosso, e era sempre perguntado, né, internamente contra quem seria ideal o Brasil jogar antes da Copa do Mundo, quais são os adversários dos amistosos, quem nós iríamos escolher, entre aspas, e nós falamos internamente na CBF, não, queremos jogar com a Alemanha, Itália, Inglaterra, queremos sangrar um pouquinho, fazer os atletas sangrar um pouquinho, e acabamos acertando o jogo contra a Alemanha, na Alemanha, também estratégico nosso, queremos jogar na casa da Alemanha, queremos jogar contra a Alemanha, queremos dar um passo da frente contra um grande adversário, um potente adversário aí que nós vamos ter. E estrategicamente também, que para mim acho que foi uma grande vitória, que eu internamente briguei, conversamos e elaboramos, foi jogar um amistoso na Rússia antes de chegar na Copa do Mundo, na Rússia. Então, já cheirar o ambiente de Copa do Mundo, já ir para um estádio de Copa do Mundo, já confrontar uma seleção também que vai estar numa Copa do Mundo, viver o dia a dia da Rússia também, estrategicamente, foi muito pontual para nós, em termos de realmente 100% de uma preparação. Jogar com uma Rússia na Rússia e jogar com uma Alemanha na Alemanha realmente vai dar para nós uma casca um pouquinho interessante aí para que a gente possa chegar muito bem preparado para a nossa Copa também. E é por isso que o cheiro cada vez aumenta mais, né? O cheiro cada vez aumenta mais. Cadê o Juninho? Vem para cá, Juninho. Vem compor com a gente aqui. Moura, tem mais uma pro... Sim. Enquanto vem o Juninho para cá... Essa memória que o Jerome trouxe para nós me lembrou de uma coisa. Em 94, a Rússia estava no nosso caminho, estava na nossa chave, e nós ganhamos a Copa do Mundo. Eu acho que é um bom sinal. Acho que é um bom sinal aí a gente estar numa Copa do Mundo na Rússia. Eu vou ficar rapidamente de costas para você, só passar a bola para o Juninho,
que ele, como atleta também, e como comentarista, como um cara que pensa no futebol, tem muita coisa para acrescentar. Muito obrigado. Eu já posso falar ou não? Primeiro eu quero agradecer o convite e externar a vocês que estar aqui é uma honra. Edu, a seleção pode perder? Claro que pode. Claro que pode. Porque podemos ganhar, podemos perder, claro podemos empatar. Claro que pode. Mas aí é como ganhar e como perder. Exato, interessante. Aí é um ponto interessante que a gente quer passar cada vez mais quando a gente tem a oportunidade. Eu quero ganhar sendo o melhor e passando uma imagem que eu fui melhor de uma maneira limpa, clara, honesta, não precisei dar porrada em ninguém, não precisei de árbitro me ajudando, eu não quero isso. Eu quero ganhar e que o povo brasileiro olhe para a seleção brasileira orgulhoso da minha vitória. Mas também, se um dia eu perder, eu também quero que o povo brasileiro se sinta orgulhoso da seleção brasileira. Porque existe formas de perder. Porque se você forma se doando, se dedicando, deixando a sua alma em campo, fazendo o possível, o povo reconhece também. Ele sabe aplaudir. Existem vários jogos que nós acompanhamos, de várias seleções e vários clubes, que times foram eliminados. Haja visto o Palmeiras, há pouco tempo atrás, na Libertadores, foi eliminado na sua casa e saiu aplaudido do estádio. Corinthians na Libertadores, quando saiu do Boca Júnior, perdeu para o Boca Júnior, foi eliminado numa semifinal, saiu aplaudido do campo. A Irlanda do Norte foi eliminada das eliminatórias, saíram aplaudido. Então, essa é a mensagem que nós sempre temos que tentar enviar ao nosso torcedor. Perder faz parte do jogo, mas formas de perder ou de ganhar que faz a diferença. Eu só queria dizer isso porque eu estou vivendo um mundo do jornalismo e os jornalistas precisam fazer perguntas para que o Edu traga uma coisa que ele não quer contar, né? Que o que ele quer contar nós sabemos. Justamente por isso eu fiz essa pergunta, porque o mundo esportivo que nós vivemos dentro do campo e agora você vive muito bem fora do campo, ele se esquece que tem o tal do perder. Né? E a forma de perder me parece ser o que tem que ser oferecido para o entendimento de todos. E aí eu só completando rapidamente. Vão 32 seleções que se classificaram com méritos para uma Copa do Mundo. Não é possível que só uma faça um bom trabalho. De 32, não é possível. E sem dúvida, 31 perderão. Exatamente. Por isso que eu fiz a pergunta justamente para trazer para nós. E me permita uma pergunta do ambiente político, Edu. Você acha que em algum momento nós poderemos mudar, se é possível mudar essa tendência de que todos os jogadores brasileiros jogam na Europa? É uma pergunta política, filosófica. Se eles poderão deixar de jogar na Europa e estarem todos aqui no Brasil? Para o lado que nós estamos indo, eu não vejo nada a curto prazo, mas vejo um bom horizonte. Né? Vejo o nosso Campeonato Brasileiro tendo maiores investimentos, vejo internamente na CBF cada vez mais as preocupações de ter um grande Campeonato Brasileiro, uma grande Copa do Brasil, que a Copa do Brasil agora vai se tornar a Copa dos Milhões, né? Que vai ser uma premiação incrível. E quanto mais organizado está, como está se organizando nossos campeonatos, quanto mais recurso tiver entrando dentro dos nossos campeonatos, mais poderio será repassado, mais recurso será repassado aos clubes e com isso reverter, obviamente, aos atletas. Então, o que não conseguimos controlar os atletas? O poderio financeiro que os outros países obtêm, isso está claríssimo. E agora, cada vez mais investimento, cada vez melhor organizado o nosso campeonato, cada vez mais charmoso possa virar nosso campeonato, o poderio financeiro entra e você tem agora a chance de segurar cada vez mais os atletas, e sendo que você vê as vendas hoje de atletas começaram a alavancar de novo os valores e as dificuldades, porque os clubes agora têm a sua consciência, né, do valor realmente que nossos atletas cada vez mais valem. O jogador brasileiro é o mais barato do mundo, né? Aí fica fácil. Uma última pergunta, Edu. Eu tenho um perfil de categoria de base. A categoria de base do segmento nosso, do sub-20, sub-17, sub-15, ela terá a mesma metodologia que vocês estão implantando na seleção principal? Me fala alguma coisa sobre isso. 100%. Obviamente, como eu falei, eu sou jovem ainda de seleção,
Estou há um ano e meio. Entramos num momento complicado, sim, que a seleção brasileira passava, e o foco ficou 100% para a seleção principal, embora eu, quando tinha oportunidade, não. E quando meus momentos que a seleção principal me dá uma folguinha, eu ia para as categorias de base, justamente para organizar todo o processo técnico e administrativo que a seleção principal tem, passar para as categorias de base. Por exemplo, hoje, a categoria sub-20 tem um treinador, a 17 tem um treinador permanente, e a 15 vai ter agora um treinador permanente. Preparador físico, vamos ter um preparador físico, não para cada categoria, porque não tem demanda. Agora, se não tem demanda, não tem necessidade, mas um preparador físico também vamos incorporar também dentro do processo das categorias de base. Ou seja, tudo que nós pensamos para a equipe principal, nós vamos aplicar para as equipes de base. Por que um viés um pouquinho diferente que a gente tem que pensar nas categorias de base? Onde está meu maior investimento nas categorias de base? As categorias de base, para que você possa fazer uma convocação limpa, uma convocação com méritos, com critério, eu preciso avaliar todos os campeonatos sub-15, todos os campeonatos sub-17 e todos os campeonatos sub-20, para que você possa fazer uma grande convocação. Só que, você olha o tamanho do nosso Brasil, os campeonatos estão por aí. E eu não tenho ferramenta, como a gente tem na principal, que eu ligo a TV, eu ligo um vídeo, eu puxo um software e me baixa o jogo de quem quer que seja, do atleta que seja. Esses são mais pisar campo mesmo. Onde está meu maior investimento? Meu maior investimento são os observadores técnicos. Não está, talvez, dentro de um processo administrativo, como eu tenho na principal, e eu tenho que dispor desse recurso para que eu possa investir muito bem nos observadores, para que eles possam estar espalhados por aí, com relatórios, com processo administrativo, para que eles possam passar para nós, e aí sim o treinador já contratado, que está dentro da CBF, junto com os observadores, fazer uma grande convocação. Então é assim que nós estamos já cuidando, e com planejamentos e uma série de outros detalhes. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Martorelli a minha presença e dizer, tem uns ex-atletas que podem ser observadores técnicos, tá, Edu? Ok? Tá muito ótimo, obrigado. Ótimo, e vale a dica. Eu sinto hoje que a frase aqui, rumo ao Hexa, me parece que está correto. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Martorelli. Valeu. Agora eu queria passar a palavra para o Gilberto. Eu sei que os russos... Eu estou aqui, desculpa, eu não estou batendo papo com eles não, tá? Fica tranquilo. Eu estou batendo bola e traduzindo aquilo que vocês estão falando. Claro. Tá? É um bate-bola, é em formato de bate-bola. Eu sou perna de pau, talvez não em gramados russos, tá? Talvez não. Na verdade, ele fez um comentário a respeito da sua pergunta, por que os brasileiros não necessariamente deverão voltar ao Brasil. Mas a senhora Helena, ela tem uma curiosidade muito grande. Evidentemente que no dia 1º de dezembro vai haver o sorteio, né, lá no Kremlin, e saberemos aonde o Brasil irá jogar. Mas se é possível saber qual a sede, que seria a sede de preferência nossa, se seria Sochi, tá? E o porquê da preferência por Sochi. E outra coisa, um comentário nosso, que eu estou aqui conversando, que eles percebem, já percebiam, mas agora vivendo, principalmente através da presença neste seminário. Martorelli, agradeço aí pela oportunidade. Às vezes um problema como esse me propicia estar aqui sentado com vocês. Falo russo, não sou tradutor. Também, se eu traduzir mal, ninguém vai poder saber o que eu estou falando, né? Então, a minha responsabilidade é grande. Ela já é grande sob diversos aspectos, e sob esse aspecto eu estou, acho que, cumprindo a minha função. Agora, como tradutor, vocês não vão poder saber. Mas é o seguinte, que eles percebem que o futebol, ao contrário da Rússia, se formos jogar, eu me sinto aqui muito à vontade com a minha camisa canarinha, também me sentiria com a camisa russa. Evidentemente que a minha preferência seria pelo nosso time, Brasil, quando estivermos lá. Mas aqui, jogar contra a Rússia, talvez não seja como a Rússia jogar no Brasil contra o Brasil, porque no Brasil é uma religião, eles percebem isso. É quase como se fosse uma religião. Então, quer dizer, a pergunta primeira com relação à Sochi. A segunda, esse questionamento, ele vai dizer o porquê, tá? O Alexander, sobre a questão de não necessariamente, eu vou traduzir, o jogador brasileiro não necessariamente deve voltar ao Brasil, porque ele vai dizer os motivos dele. Sochi e por quê? Se for Sochi, né? Desculpa, eu nem sei. Não, está bem, as coisas, como eu estava falando, está bem sim encaminhado para que seja em Sochi, e bacana essa pergunta, porque aí eu vou ter uma oportunidade legal de explicar,
Porque muito é comentado em Copas do Mundo que, pô, a seleção ficou no norte, mas só jogou no sul. Ah, a seleção ficou no sul, mas não jogou no centro. A logística foi mal coordenada, a base camp foi mal escolhido. Existe um detalhe importante, que a escolha do base camp, de onde vai estar, ela é antes do sorteio da Copa do Mundo. Então, eu não sei onde eu vou jogar, mas eu tenho que escolher o lugar que eu vou estar. Ou seja, se eu escolhi sul e eu vou jogar no norte, eu não tenho culpa porque o sorteio deu o norte, né? Agora, o que eu tenho que escolher e me preocupar é aquilo que eu vim falando. É uma ótima estrutura de campos de treino, de academia, o que os atletas vão usar, a fisioterapia para pós-pré-treino, para que eles usam muito hoje em dia, um bem-estar, como eu estava falando. Então, o SOT está muito bem encaminhado, porque tem todos esses viés assim, interessantes, sendo que SOT nós vamos ter bastante jogos de primeira fase, oitavas, até as quartas de finais, tem jogos em SOT, e pode ser, quem sabe, a gente ainda pode vir a jogar próximo da nossa sede. Já estou traduzindo aqui para eles. Com relação à religião, não sei se vocês têm algum comentário. É a sensibilidade deles, talvez, Matuel, você como nosso anfitrião, presidente, Edu, você que teve também Moraes de Santana 4 vezes, eu entendi, 2 vezes campeão pelo nosso, 4 convocações. A sensibilidade é que existe, Julinho. Existe da parte deles, onde o futebol não seria, a princípio, o primeiro esporte, né? Pelo fanatismo, pela grande predileção, como se fosse quase que uma religião. Se isso é verdadeiro, essa sensibilidade. Eu acho que sim, mas vocês são os experts. Você que é o nosso... Sim, né? E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que o futebol brasileiro, a gente estava falando, eu vou agora, tive a oportunidade, eu considero que o futebol é um pilar hoje importante dentro da sociedade brasileira. Né? Nós temos a economia, nós temos a educação, nós temos uma séria política, mas eu coloco o futebol como um dos pilares também, que se a gente tratar o futebol de uma maneira que deve ser tratado, ele é uma ferramenta sim de educação, ele é uma ferramenta sim de socialização, ele é uma ferramenta incrível e diversas para você possa conviver, acompanhar, respeitar, né? E se a gente tratar o futebol como esporte deve ser tratado, realmente é um pilar nosso. E sobre a religião, sobre o carinho que nós temos pelo futebol, é inegável. Tudo que nós vivemos, tudo que nós criamos, a nossa essência, as crianças nascem, ganham uma bola de futebol, né? Hoje em dia até a menina, porque minha filha joga e joga muito. Já dei a bola para ela, falei, vai filha, aproveita, pega esse... sem dúvida, vai, né? Então é da nossa cultura, da nossa essência, né? E seja assim que a gente cuide cada vez mais do nosso futebol como esporte. Deixa eu colocar Amém. Deixa eu colocar uma experiência para você passar para os russos, que eu fui abordado um dia a respeito de por que brasileiro gosta tanto de futebol. Fui abordado por um grupo de chineses, isso lá no Botafogo. Eu, como não tinha como responder rapidamente, porque eu fui pego de surpresa, os chineses faziam parte lá da parceria do Botafogo, eu, como não tinha o que dizer rapidamente, eu ainda não era jornalista, era só um ex-atleta, eu peguei uma fotografia minha com... Isso foi quando? Isso, esse ano, há 2 anos atrás, eu fui abordado por um grupo chinês me perguntando, eu trabalhava no Botafogo, aí como eu não tinha o que afirmar, eu peguei uma fotografia minha, de infância, e coloquei. E na fotografia tem a presença do meu pai e do meu irmão, e eu sinalizei para ele, olha, essa fotografia é de 1962, eu tenho de 2, Edu, a 3 anos de idade, eu estou na fotografia, está registrado o ano, e expliquei para o chinês que a presença do meu pai e do meu irmão simbolizava o que era o futebol para nós. Então, a sua colocação perfeita e o amém foi perfeito, porque eu acho que o futebol faz parte da nossa fé. Não sei se faz parte da nossa igreja, mas faz parte da nossa fé. Ok. Próximo.
Хотите делать по поводу вернуться? Не по поводу почему бразильский футболиста не будет, не должен. Ele vai falar isso durante a exposição dele, tá? Por que que eu não? Seria um prazer se você ficar conosco até o final, mas você tá com, você fica à vontade. Se você quiser ficar mais. Tô indo pra Rússia, pô. Hã? Tô indo pra Rússia. Não sei, mas vai ficar, se quiser ficar mais um pouquinho com a gente, vai ser um prazer. Tá. Se a gente te libera. Tá. Você fica à vontade agora. Presidente, nós não vamos perguntar pro Edu dos potes, dos 4 potes, dos 8 potes, os 4 potes da Copa do Mundo. Você não vai falar da Dinamarca? Se a Dinamarca... Eu agora sou jornalista, a gente tem que perguntar. Se a Dinamarca cair no grupo do Brasil, você não vai falar nada? 2 europeus no sorteio da Copa do Mundo agora, em dezembro. Não, tem ainda, tem Espanha, tem Inglaterra. Não, mas esses não cairão direto com a gente, né? Pode cair? Se cair Brasil, Espanha, Dinamarca e Senegal, tá bom. Mas uma coisa que eu aprendi, desculpa. O que aparecer a gente tem que ganhar. Aí tá certo. Né? Mas aí fica uma discussão interessante técnica. O que seria melhor? Pegar uma Espanha na primeira fase, ou numas quartas, numas oitavas? Mas quando a gente... Né? Aquela história, é possível escolher? Não tem. Não tem, mas se acontecer, por exemplo, a minha preferência, vamos bater papo, jogar conversa fora aqui de aproveitar o momento, vai. Por exemplo, eu gostaria de pegar uma grande seleção na primeira fase. Ótimo. Eu gostaria de pegar uma grande seleção, uma seleção de alto nível na primeira fase. Porque criar músculo, né? Estou correto, professor? Então, qualquer coisa você me fala. Mas me fala aqui, não fala para todo mundo. Eu vou ficar sem graça. É que eu gostaria sim, porque faz parte da preparação, faz parte do... Eu prefiro sangrar um pouquinho mais uma primeira fase, porque depois oitavas, quartas, semi, é um jogo só e tchau. Acabou. E não tem... Então... Vamos que vamos, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, não sei se você já está encerrando ou não a minha participação. Não, você pode ficar. Pode não. A gente quer que você fique. Então tá bom. É que quando eu estava preparando aqui, veio um recado, o Edu está com Não, porque nós vamos passar para eles também, vamos continuar esse bate-papo. Tá bom. Fica à vontade. Ótimo, tá. ótimo. Vamos então, lá. Fica com a gente aí, então. Então, eu vou passar a bola para o Gilberto, para que ele possa passar Bom, o recado agora eu creio que seja deles. Na ordem, é a Helena a primeira que vai falar. Fique né? à vontade. Dá? Ваша решение. Helena. Dama. Tem a apresentação dela. Não, fica aqui. Можно сначала видео посмотрим, да? Как вам удобно, да? A Helena Krivenkova, só um adendo, ela a organização que ela representa, ela é presidente do Comitê de Turismo e Hospitalidade de uma entidade chamada Business Russia, seria o braço empresarial do governo, do próprio gabinete do presidente Putin. Ela é presidente dessa entidade e... mesmo após a possibilidade de conseguir bilhetes, inclusive, isso é uma coisa da FIFA, mas até 25% da capacidade de Estados, é uma combinação que existe entre o governo da Rússia e essa entidade sediada na Suíça, em Zurique. Né? É isso. Não. Agora ela vai iniciar a apresentação. Vai fazer a apresentação? Ela vai fazer a apresentação. Então, nós, de fato, temos que levar aqui para o cantinho. Fecha a casinha. Да, я рада всех приветствовать. Ficamos aqui. И